Oi, pessoal! Vamos começar agora uma aula sobre os seres mais evoluídos do planeta, os procariontes. São mais evoluídos não, são os mais bem-sucedidos do planeta, né? Porque eles estão aqui desde sempre e não mudaram até hoje. Foram um dos primeiros seres vivos que estão aqui até hoje. Quem são esses procariontes? Eles são seres sem carioteca. Isso daí em rosinha que vocês estão vendo é a carioteca, que seria a membrana nuclear. Seres procariontes, eles têm a grande característica é que tem o material genético vai estar solto, entre aspas, né, dentro do citoplasma. Esse material genético não está envolto por essa película aqui, como está no núcleo dos eucariontes, que é chamado de carioteca. Essa película seria uma membrana nuclear que o procarioto não tem. O material genético do procarioto está disperso no citoplasma. Um pouquinho da história dos procariotos, tá? Vocês sabem que nós somos divididos em 3 domínios. Nós temos o domínio eucária, domínio bactéria e domínio arqueia. Os procariotos, eles estão em 2 domínios, que seria o domínio bactéria, que tem todas as bactérias, né, que a gente vai falar um pouquinho, e tem o domínio arqueia. Essa divisão dos 3 domínios, ele foi feito baseado em estudos de RNA ribossômico, tá, comparativos. E assim, apesar das arqueias e das bactérias serem procariotos, as arqueias estão mais próximas dos eucariotos do que das bactérias. Engraçado isso, né? E as bactérias, elas estão dentro do reino Monera, que tem um reino só para elas, que é o reino Monera, beleza? Então, como é que funciona uma célula bacteriana? Célula bacteriana, ela tem fímbrias, como vocês podem ver, essas fímbrias são esses pelinhos que estão aqui em volta dela, tá? Essas fímbrias, elas servem para adesão e tem algumas fímbrias reprodutivas também, que vão passar material genético no momento da reprodução delas, mas isso a gente vai ver um pouco mais adiante. Ela tem uma parede celular, que algumas vezes, na grande maioria das bactérias, essa parede celular está envolta de uma cápsula. Essa cápsula ela serve tanto para adesão em substrato, né, ou adesão a outras bactérias, quanto para proteção. Então, para quebrar uma bactéria é realmente muito difícil, né? Os antibióticos, eles agem no momento da divisão da bactéria, que é onde ela está mais fragilizada, onde essa cápsula está rompida, onde a parede celular dela também já está mais frágil. E é aí que o antibiótico entra e ele ataca diretamente o ribossomo. O antibiótico ele consegue se ligar ao ribossomo bacteriano. O ribossomo na bactéria, como no nosso ribossomo, ele tem a mesma função de produção de proteína, né? Essa cápsula aqui em volta é feita de proteína, a membrana plasmática é feita de uma bicamada fosfolipídica, né? Fósforo e lipídio, como a nossa também. A membrana também serve como uma membrana semisseletiva para selecionar o que pode ou não entrar na bactéria, assim como na nossa também. E o antibiótico, voltando, ele atinge a reprodução dela, porque o ribossomo ele vai atuar diretamente na reprodução bacteriana, formando proteína. Por isso que o antibiótico ele não permite que ela se divida, né? É nele, geralmente, que o antibiótico age. Aí, nesse meio, esse emaranhado que parece um macarrão, é a região do nucleoide, onde está o material genético, é o cromossomo, né? O DNA da bactéria está aqui. Vocês podem ver que é uma região bem grande, a região do nucleoide, né? Que seria o núcleo, que não é um núcleo porque não tem uma membrana nuclear aí separando. Beleza. Como é que funciona a diversidade morfológica? A bactéria ela tem vários formatos, tá vendo? São cocos, bacilos, vibriões, espirilos, espiroquetas. Mas assim, de uma maneira geral, os cocos são bolinhas. Tudo que for bolinha é coco. Diplococo, 2 bolinhas. Estafilococos, várias bolinhas. Streptococo, uma fileira de bolinha. Aí tem a tétrade e a sarcina, que são 2 formas de cocos que não tem esse sufixo cocos, né? Tétrade são 4 bolinhas e a sarcina são várias bolinhas juntinhas, assim. Bacilos são parecendo aquele biscoitinho Cheetos, né? São os bacilos. Bacilos a gente tem os streptobacilos, que seria a fileira de bacilos, os flagelados, bacilos flagelados, né? Que são com flagelos.
e tem os endosporos, que parece que ele tem um furinho no meio, como se fosse um canudo, né? Um poro mesmo. Outros formatos de bactéria é vibrião, que lembra uma vírgula, espirilo, que seria uma espiral mais aberta, e a espiroqueta, que é uma espiral bem mais fechadinha, como se fosse um cabelo bem cacheadinho e fechadinho. É espiral de caderno, assim, por isso que o nome já é espiroqueta. Beleza? Metabolismo bacteriano. Como é que funciona o metabolismo da bactéria? Existem bactérias heterótrofas e bactérias autótrofas. As bactérias heterótrofas fazem respiração celular usando oxigênio e fazem respiração celular sem a presença de oxigênio. Heterótrofo, vocês sabem que precisa buscar o alimento no meio, né? E as autótrofas conseguem produzir a própria glicose. Daqui a gente está falando de consumo de glicose, tá, pessoal? Como é que elas conseguem obter a energia delas? As heterótrofas podem ser parasitas, que se instalam nos seres vivos. Essas parasitas, algumas vivem em simbiose, mas isso a gente vai ver mais adiante. E outras são decompositoras. As bactérias decompositoras, elas decompõem matéria orgânica morta, né? Seres vivos que já não estão mais vivos. As autótrofas, elas conseguem fazer fotossíntese e tem as que fazem quimiossíntese, mas a gente vai ver isso também um pouco mais adiante. As que fazem fotossíntese usam energia solar e as que fazem quimiossíntese não precisam de energia solar. Usam a energia química de reações químicas do meio ali, né? As autótrofas, como é que elas são? As autótrofas, como eu falei para vocês, são fotossintetizantes que usam a energia solar para produzir glicose, água e enxofre, tá vendo aqui? Mas o que elas precisam mesmo é da glicose. A molécula de glicose vai acabar liberando no ambiente água e enxofre. As quimiosintetizantes, elas estão dentro daquele grupo de bactérias do ciclo do nitrogênio, lembra? Que elas transformam nitrato em nitrito e acabam obtendo energia. Beleza? São quimiosintetizantes, elas estão geralmente debaixo da terra, não precisam de luz solar para produzir energia. Elas produzem energia através de quimiossíntese. E tá aqui a outra também que mostra, tá vendo que elas produzem através de 12 moléculas de hidrogênio mais gás carbônico, elas conseguem produzir glicose e liberar água para o meio, né? Produzem energia, glicose e água para o meio. Essas são as quimiosintetizantes e as fotossintetizantes. Essas bactérias conseguem produzir a própria glicose que vai ser utilizada daqui a pouco. As heterótrofas, elas são heterótrofas por absorção, tá, pessoal? Elas não fazem digestão, elas absorvem o que tem no meio. E aí, como é que elas fazem? As heterótrofas por absorção podem fazer fermentação. A fermentação pode ser láctea, essas bactérias que fazem fermentação láctea são aquelas que fazem iogurte, né, que fazem aquele Yakult, que tem lactobacilos vivos, tal. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. São bactérias que fazem fermentação láctea ali dentro. A gente pode, inclusive, consumir essa bactéria e o produto delas. Tem as que fazem fermentação alcoólica, que são as que fazem cachaça, são as bactérias que fazem o etanol, que a gente coloca nos carros como forma de combustível, né? E tem a que faz fermentação metagênica, elas liberam gás metano. Essas que fazem fermentação metagênica são geralmente as que estão dentro do intestino. Estão dentro do intestino humano, estão dentro do intestino de bovinos, né? E os gases que nós liberamos são gases metano, não sei se vocês sabem disso. E o gás metano que é liberado pelo nosso corpo é geralmente produzido através de bactérias que estão lá dentro do nosso intestino, vivendo em forma, inclusive, de simbiose. Tem também as bactérias simbiontes, que são heterótrofas por absorção, mas que também podem ser parasitas, tá, pessoal? Elas podem ser benéficas, como são na maioria das vezes, mas elas também podem ser parasitas e podem ser prejudiciais ao ser vivo. E tem as bactérias que são decompositoras. Como a gente falou anteriormente, como eu falei para vocês anteriormente, são as bactérias que decompõem matéria orgânica morta. E como é que funciona a respiração celular? A gente falou até agora a forma como elas adquirem a glicose. Elas podem adquirir glicose de forma autótrofa, fazendo fotossíntese ou quimiossíntese, ou adquirem a glicose do meio onde elas estão, né? E como é que elas vão gastar essa glicose que elas conseguiram consumir? Elas podem gastar de forma
anaeróbica, através de anaerobiose, como a gente falou ainda há pouco, né? Sem o oxigênio, ou elas podem gastar essa glicose de forma aeróbica com a presença de oxigênio. Sem o oxigênio, elas vão produzir etanol, vão fazer fermentação, vão liberar o calor e a energia que elas precisam. E na presença do oxigênio vai ser daquela forma como a gente conhece, clássico da glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, vão produzir calor, energia e essa é a respiração aeróbica. Como é que funciona essa aerobiose? A aerobiose vai ser o gasto energético da glicose usando oxigênio, com a presença de oxigênio. Coloquei aqui um resumão para vocês, só para dar uma lembrada. Vai ocorrer a glicólise, que é a quebra da molécula de glicose, lembra disso? Essa glicólise vai liberar 2 ATPs e 2 NADH que vão fazer parte da cadeia respiratória. Vai seguindo a setinha aí, pessoal. Na glicólise vão ser liberados 2 ácidos pirúvicos mais 2 acetil-CoA. Esses 2 ácidos pirúvicos e os 2 acetil-CoA vão entrar lá no ciclo de Krebs. Vão dar 2 voltinhas no ciclo de Krebs para liberar 2 ATPs e 2 FADHs. Lá na glicólise também, nesses 2 ácidos pirúvicos e 2 acetil-CoAs vão ser liberados 2 NADH, 6 NADH, que também vão fazer parte da cadeia respiratória. A cadeia respiratória é aquela cadeia transportadora de elétrons, né? E no final de toda essa equação, com a presença de oxigênio, eles conseguem 26 ATPs, 26 moléculas que vão gerar energia para a bactéria. Sem a presença de oxigênio, vocês podem ver que o resultado final é bem menor. Antes, com o oxigênio, elas conseguem 26 ATPs e sem o oxigênio, elas vão conseguir só 4 ATPs, né? Sendo tanto a respiração alcoólica quanto a lática. Na verdade, são 2 ATPs para a fermentação alcoólica e 2 ATPs para a fermentação lática. Então, deixa eu fazer uma correção aqui, pessoal. No final do processo metabólico sem a presença de oxigênio, a bactéria consegue só 2 ATPs. Então, acho que, com certeza, né, as bactérias que trabalham o seu metabolismo com a presença de oxigênio, elas têm muito mais vantagem, né? Elas conseguem muito mais ATPs do que as que trabalham sem a presença de oxigênio. Como é que funciona a reprodução, pessoal, desses seres procariontes, dessas bactérias? A reprodução pode ser por bipartição. Essa bipartição recebe o nome de cisciparidade também, ou fissão binária. Então, fissão binária, bipartição e cisciparidade é a mesma coisa e é super simples o processo. Pode ver aí, ó. A molécula de DNA ela vai ser duplicada dentro da célula, dentro do ser procarionte, dentro da bactéria. A molécula de DNA foi duplicada lá dentro, bonitinho. Começa uma invaginação de membrana. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Segue a setinha aí, ó. Tem essa invaginação de membrana que depois vai ser dividido em 2 células filhas idênticas à célula-mãe. Então, a divisão celular bacteriana é super simples por bipartição ou cisciparidade ou fissão binária. Esses 3 nomes são a mesma coisa, tá? DNA duplicado, 2 DNAs dentro da bactéria, invaginação de membrana, 2 bactérias novas idênticas à bactéria-mãe. Mas, e aí, como é que funciona, então, a variabilidade gênica dessas bactérias? Porque a gente sabe que hoje em dia tem muita bactéria, tanto que existem vários antibióticos para combater vários tipos de bactérias diferentes. Existem 3 formas dessa variabilidade gênica das bactérias, eu vou falar sobre cada uma delas, tá? Tem como ele variar a genética dela por transformação. Como é que vai funcionar essa transformação? São bactérias que conseguem absorver DNA de bactérias mortas. Simples assim. Uma bactéria morre no meio por algum motivo, ela morreu, ficou velha, enfim, morreu, ou o antibiótico pegou ela. Parte do DNA dela, que está solto no citoplasma, vai ser absorvido por uma outra bactéria. E essa outra bactéria vai incorporar o DNA da bactéria morta no DNA dela. Então, a transformação da bactéria se dá dessa forma. É uma bactéria que consegue assimilar partes do DNA de uma bactéria morta. Beleza? Outra forma de variar é por transdução. Essa forma de transdução é com a ajuda do bacteriófago, né? Que é um vírus de bactéria.
Esse bacteriófago, ele entra numa bactéria, se divide dentro dela, consegue assimilar parte do DNA da bactéria que ele matou. Quando ele vai entrar numa outra bactéria, que ele vai infectar uma outra bactéria, ele coloca dentro dessa outra bactéria parte do DNA que ele assimilou da primeira bactéria que ele pegou. Conseguiram entender? Então, assim, o vírus, ele entra, se divide lá dentro, pega o DNA da bactéria, coloca esse DNA da primeira bactéria que ele matou numa segunda bactéria que ele foi infectar. Isso, essa variabilidade gênica, se dá por transdução. E a última forma de variabilidade gênica é por conjugação. Como é que funciona? Lembra que eu falei lá no início da aula sobre aquele pelinho, aquele pelinho que fica em volta, aquele pile, né? Que fica em volta da bactéria, que uns deles são para reprodução? Então, é desse jeito. Aqui do lado esquerdo do vídeo de vocês, a gente tem a bactéria que vai ser a bactéria doadora, um pedaço do DNA dela. Aqui é o DNA da bactéria, está em vermelho. Em azul foi uma parte do DNA dela que ela soltou, que ela duplicou. Ela vai encostar o pelo numa outra bactéria, vai se aderir a uma outra bactéria e através desse pelinho vai passar o DNA dela, da primeira bactéria, para a segunda. Né? Seria uma conjugação. Ela está passando parte do DNA dela, que ela duplicou, para uma segunda bactéria. E aí a gente vai ter aqui duas bactérias, né, com o mesmo azulzinho de DNA, mas esse azulzinho vai se incorporar no DNA de uma nova bactéria, que vai ser uma bactéria diferenciada, uma bactéria mutada. Essa bactéria que recebeu esse azulzinho, essa parte do DNA azul vai incorporar no DNA dela, né, aqui da última, e ela vai poder passar isso para uma próxima bactéria. E assim a gente vai tendo a variabilidade gênica das bactérias. Por enquanto a gente vai parar por aqui, tá? Eu vou passar alguns exercícios para vocês sobre essa matéria. Vou pedir para que vocês façam e se tiverem dúvida pode me chamar, tá? No WhatsApp, vocês têm meu número, a gente pode ir conversando e esclarecendo as dúvidas que ficarem, tá bom? Beijo grande para vocês, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijinho, tchau, tchau.